Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos no ar com mais um episódio do programa Entre Faces, onde a gente sempre tem um assunto muito interessante para levar a você, para nós discutirmos e, sobretudo, para o meu aprendizado. Não deixo de frisar isso nunca. Eu aprendo demais com os especialistas que aqui estão. E hoje vamos falar de um assunto muito diferente, que é o belo. O belo através de tantas coisas, através da paisagem, através da jardinagem, através de um todo que você vai comigo conhecer muito mais sobre esse mundo. Por isso, eu estou com o meu amigo Leonardo Souza. Leonardo, muito obrigado. Um Ótimo. prazer estar com Muito você, viu? obrigado. Eu que agradeço pelo convite, né, de estar aqui hoje. Falar um pouquinho da minha profissão, né, que é um pouco diferente. É igual você falou, é o belo, né, que envolve jardinagem, planta, todo um ecossistema, também diferente, que eu acredito que poucas pessoas devem conhecer. Não tenho dúvida, a gente realmente é aquilo. Nós temos uma vaga noção, ou aquilo que nos chega a respeito de paisagismo, de jardinagem, nós vamos saber a diferença de tudo isso e tudo mais. Porém, eu tenho certeza que você tem muito mais para nos passar, até porque o Léo é inclusive colunista no jornal Litoral em Pauta, que é o nosso CEO dessa história toda, né? Nós estamos ligados aí ao Litoral em Pauta e que tem o Léo como um dos colunistas e que periodicamente escreve lá sobre esse mundo maravilhoso. Mas para que a gente saiba mais sobre tudo isso, Léo, conta para a gente a sua trajetória, desde quando você iniciou, por que esse caminho e como hoje culminou nessa nova profissão de ser paisagista e toda essa bagagem. Conta para mim. Então, primeiramente, vou aproveitar para me apresentar também. Meu nome é Leonardo Souza, sou paisagista, sou formado pelo Instituto Federal de Minas Gerais. Formei em paisagismo em 2017. No meio do caminho também fiz outros cursos. Fiz só de orquídea, fiz só de jardinagem, fiz de plantas aromáticas e condimentares. Então, assim, eu trago essa bagagem de formação não só do paisagismo, mas de outras experiências também. E trabalhei em floricultura, escritório de paisagismo. Então, a escolha do paisagismo foi logo quando eu saí do ensino médio, eu fiz uma viagem, acampei, e aí quando eu voltei do acampamento, falei, gente, eu quero trabalhar com plantas. Surgiu essa oportunidade de estudar no Instituto Federal, e o curso que tinha disponível no horário que se encaixava para mim era paisagismo. Cheguei, né, com aquele encanto todo, que seria só plantas, mas aí vem a parte técnica. A gente tem matéria de topografia, biogeografia, matemática, projeto arquitetônico. Então, o paisagismo é isso, né? O belo vem das belas artes, da gente imaginar textura, cores, formato que as plantas nos permitem, mas também vem dessa parte de projetar. Isso já é a própria explicação também da diferença do paisagismo e da jardinagem. Que o paisagismo é toda essa etapa, né, de projetar, pensar a funcionalidade do jardim, a estética, a textura, cores, e a jardinagem já é a parte de execução e manutenção desse jardim. Então, paisagismo e jardinagem, ao mesmo tempo que existe sozinho, né, que é a parte de projetar e executar, eles andam de mãos dadas, porque precisa de um para complementar o outro. Eu imagino que seja exatamente aquela situação onde você, enquanto paisagista, cria toda, elabora, você pensa, você cria um projeto e pode até executar também, mas em via de regra acaba passando para alguém que está ligado à jardinagem que vai entender a sua passagem para que ele possa aplicar ali, é isso? Sim, e é bem desafiador, porque assim, a gente usa uma linguagem, uma perspectiva, né, um olhar ali para projetar, e aí na hora de executar a gente tem que fazer essa tradução para quem vai fazer essa execução. A maioria das vezes eu estou ali acompanhando, eu coloco a mão na massa também, porque assim, é um encanto. O jardim, ele te induz a estar ali entrelaçado com ele o tempo todo. Então, assim, essa parte essa dificuldade, né? A gente acaba usando o próprio diálogo e técnicas ali para não ter ruídos e a gente conseguir executar o jardim da forma que é projetado. Eu vejo que isso é de uma forma muito interessante e nós vamos além, porque aí quando a gente fala de todo um projeto, é necessário que se observe muitas coisas, né, Léo? E hoje em dia nós temos aí muitas dificuldades para se executar um serviço de jardinagem, até porque temos menos terra, né, menos espaços verdes
Porém, ainda há muitas pessoas que querem ter isso em suas casas, e aí a gente vai chegar até mesmo naquelas pessoas que querem ter nos seus apartamentos. É viável? Como é que você trabalha isso? É interessante esse ponto que você trouxe, né? Que a gente começa a pensar os espaços. No paisagismo, a gente faz micropaisagismo a macropaisagismo. Então, assim, a gente projeta desde um arranjo que vai ficar dentro de um apartamento até praças, parques, que aí já tem uma extensão imensa. E a gente tem a preocupação também de como que vai interagir com o ambiente. Então, assim, se eu faço uma arborização urbana, como que isso vai interferir na circulação de veículos, no uso dos espaços, e a natureza também acompanha as plantas. Então, é uma observação muito importante que a gente tem que ter. Então, assim, dependendo do tipo de planta que a gente escolhe, vai trazer determinados tipos de animais, insetos e até pragas. Pensando em ambientes pequenos, né, internos, aí a gente tem a opção de fazer hortas, tanto na vertical quanto em jardineiras, que são hortas para pequenos espaços. Tem a opção do vaso auto-irrigável também. Então a gente consegue ali no próprio vaso já controlar a parte da rega, porque principalmente quando a gente tem uma quantidade muito grande de vaso, às vezes para regar vai ser complicado, às vezes por causa do piso, ainda mais se for em apartamento, às vezes essa quantidade de água ali constante pode atrapalhar o morador de baixo. Então, assim, a gente tem várias alternativas hoje em dia pensando nesses pequenos espaços. Tem como ser horta, frutíferas em vaso, e plantas ornamentais. Dentro das plantas ornamentais, a gente tem a opção de flores, folhagem. E a folhagem é interessante que ela vai manter aquela cor durante o ano inteiro. Então eu consigo, igual a amaranta, que é um grupo de folhagem que ela traz uma coloração diversificada. Um tom de branco, vermelho, vinho, verde, rajado, às vezes de formato circular. Então, é interessante isso, que para pequenos espaços a gente tem várias alternativas. E a parte da frutífera é interessante, principalmente casos que tem criança, ou às vezes a memória afetiva que cada pessoa carrega. Ai, meu avô tinha uma jabuticabeira no jardim, meu pai, minha mãe. Então, o paisagismo é interessante nessa parte. A gente consegue atender qualquer tipo de demanda. De um apartamento, uma praça, um parque, um sítio. É muito interessante quando a gente fala, inclusive, dessa questão da memória afetiva, porque eu vejo, Léo, e me permita chamar de Léo, até porque eu Claro, sou muito jovem, né? E com uma bagagem, uma experiência muito grande, que me dá esse prazer enorme de poder tê-lo como amigo e chamá-lo de Léo. É, eu vejo que até mesmo essa memória afetiva, me corrija se eu estiver errado, é algo meio saudosista por conta de hoje nós não vivermos esses mesmos aspectos que nós vivíamos no passado, onde nós tínhamos mais verde, mais árvores, mais quintais. E, de fato, eu vejo hoje uma dificuldade muito grande. E penso, inclusive, que as crianças acabam tendo o mesmo acesso que nós tivemos. No meu caso, já na casa dos 50 mais, que nós não tivemos, que nós tivemos acesso, as crianças hoje não têm. Né? Então, eu imagino que, de fato, essa coisa da memória afetiva é muito legal, e principalmente quando a gente consegue passar para as crianças de hoje. Né? então, eu não diria só saudosismo, mas também pensaria na parte da angústia. A angústia de você conseguir carregar essa memória cheia de quintal, uma árvore para subir, uma fruta, um passarinho, às vezes uma avó, um avô, um tio, alguém que plantou aquela árvore e teve todo esse movimento ali da casa tá cheia. Então, assim, a angústia é nessa parte de você conseguir carregar essa memória e perceber que não vai ter esse acesso, que você não consegue transmitir esse acesso para os seus filhos, sobrinhos, enteados, toda essa criança, essa juventude que rodeia. E aí a gente começa a pensar nas alternativas. Tanto que tem plantas, tem um tipo de folhagem que quando você encosta nela assim, ela fecha. Ela é uma planta espontânea, ela nasce naturalmente. E era muito comum as pessoas antigamente ficar brincando com ela, principalmente em lugar onde tinha pasto, grama, nascia muito. E aí hoje em dia já vende ela como planta ornamental. Então, assim, uma planta que era espontânea, considerado mato, se tornou uma planta ornamental porque, como não vai ter mais esse acesso nesse ambiente rico, né, nessa natureza, começou a selecionar esse tipo de planta para trazer para dentro de casas, apartamento. Então, assim, é igual eu te falei, é uma angústia, penso eu, que as pessoas carregam de não ter mais esse espaço.
E aí começa a direcionar isso para pequenos ambientes, microjardim. Tanto que hoje em dia a gente tem terrários que a gente consegue fazer até com jardim fechado. E dentro do ambiente escolar também, eles começaram a levar as plantas, porque a gente tem várias escolas que não tem essa área verde. Então, assim, a gente tem essa memória afetiva, igual eu estudei numa escola que tinha muita área verde. Mas os meus sobrinhos foram estudar na mesma escola anos depois e ela já estava toda encimentada. E aí a parte didática teve que virar vaso. Então, assim, os professores levam vasos para dentro da sala de aula ou pedem os alunos para levar vasos. Então, assim, eu percebo muito isso. Na floricultura onde eu trabalho também, vai muitos pais lá comprar para os filhos, que o professor vai dar uma atividade. E não tem essa riqueza de planta dentro do ambiente escolar. Então, assim, não só nas moradias, mas até pensando na cidade como um todo, já começa a ter uma seleção ali de onde vai ter planta ou não. Por isso que também a gente tem que repensar a cidade. Será que essa cidade está com foco só na estética? Será que a minha casa também não está faltando um verde? E começar a usar esses recursos, né, que a gente tem dentro do paisagismo para projetar esses espaços e pensar na saúde mental. Porque, assim, planta não é uma terapia de fato, mas é extremamente terapêutico. Sim. Então, assim, a gente tem que pensar esse ponto também. Né? Quando eu tinha esse jardim, aí a gente volta no ponto da angústia. Que será que quando eu saía ali um pouco, né, dos recursos tecnológicos que existiam, uma TV, somente TV ou um rádio, eu saía para o jardim para brincar, que bem-estar isso não traz, né? Trazia. E aí, quando eu começo a trazer esse verde também para minha casa, que bem-estar também eu não estou ofertando para as pessoas. Que planta não é só estética ou funcionalidade, igual a parte de ter frutos, mas também tem esse bem-estar psicológico, que dá uma sensação de aconchego, bem-estar. E a gente faz parte da natureza. Então, quando a gente começa a trazer elementos, né, uma casa ali toda encimentada, cheia de piso, que começa a nos distanciar da natureza, isso afeta a gente de alguma forma. E aí, quando a gente consegue trazer esses elementos para esses ambientes, né, plantas, folhagem, frutas, a gente também volta com esse bem-estar que a natureza oferta. E aí, o ponto, né, interessante que o paisagismo nos oferta projetar pequenos espaços, independente se é um apartamento, se é um corredor, que às vezes é o que tem disponível, e uma oportunidade também de repensar as possibilidades dentro das escolas, né? Será que a gente consegue pensar essa funcionalidade, essa estética e gerar esse bem-estar também para os alunos? Então, assim, paisagismo é muito mais amplo do que a gente pensa e está em todos os lugares. Olha quanta coisa importante e mais do que isso. Agora é um momento que eu adoro aqui, Léo. E você vai me falar a respeito disso, porque a Yasmin está trazendo o nosso café aqui no Prosa e Poesia, Léo. Esse é o seu café. Yasmin, muito obrigado, viu, querida? Mais uma vez. Léo, esse ambiente aqui ele foi escolhido a dedo para que a gente pudesse dar sequência no nosso projeto e o Entre Faces coube como uma luva. E você está me falando de paisagismo, né? Nós estamos conversando a respeito disso. E eu quero que você fale a respeito do nosso ambiente, mas olha, eu vou te convidar para tomar esse café e a você também. Venha conhecer o Prosa e Poesia, porque o café, eu repito em todos os programas, é só a porta de entrada. Aqui tem muita coisa legal. Inclusive, nós temos uma estante de livros aqui à sua disposição gratuitamente para que você possa ler. Você tem boa música para ouvir e tem esse ambiente maravilhoso. E aí eu vou deixar para o Léo falar a respeito de tudo isso, Léo. Então, a gente falando de afetividade, né, o que eu te falei, de memória afetiva, eu como mineiro, um cafezinho sempre traz muita memória afetiva pra gente. E em relação ao ambiente, eu acho que não cabe nem palavras, né? Porque assim, é extremamente acolhedor, aconchegante, belo, né? Que é o que o paisagismo traz, diversidade de plantas que a gente tem aqui. E é igual você falou, é um ambiente assim que cativa a gente, seja no primeiro olhar, quando a gente chega e olha o ambiente, ou também nas opções que a gente tem de pratos aqui, que é maravilhoso. O cafezinho, então, não tem palavras. Então veja, né? Olha só, uma palavra de um especialista que hoje traz uma visão diferente, inclusive sobre o prosa e poesia, nos colocando essa situação. O prosa e poesia é de cores e sabores. Então, se você quer um lugar agradável, se você
Procura um lugar onde você esteja à vontade, com cultura o tempo todo, a arte muito presente. E além de tudo isso, você tem o ambiente, como o especialista está dizendo, que é um ambiente agradável, e mais cafés e sabores à sua disposição, é aqui que você vai ficar feliz. Então venha você para o Prosa e Poesia também. Léo, vamos tomar o nosso café aqui, mas vamos continuar o nosso papo também. E nós estávamos falando justamente dessa questão onde existe memórias afetivas, mas existe também, aí você citou um ponto importantíssimo que eu comentei a respeito da legislação que pede-se a preservação de um espaço, e aí a pessoa que acaba entrando lá cimenta, concreta tudo, e você ainda observou que a pessoa que diz que não tem o dedo verde, e aí, Léo, como é que a gente faz para conscientizar esse povo? Então, aí você até falou em relação aos clientes também. Aí as pessoas colocam cimento em tudo, pela praticidade. Mas depois elas querem verde. Sente falta, sabe? Fica um ambiente ali triste, seco, sabe? Perde o encanto. Tanto que aqui no Prosa e Poesia a gente tem um encanto, que quando você chega nesse ambiente e vê essa natureza, né? Ela te cativa, te transforma. Então, em relação à legislação, como que os clientes veem essa parte do projeto, quando é apresentado para eles, eles ficam encantados e as pessoas trazem algumas observações. Igual, eu quero um jardim muito florido, eu quero um jardim com mais folhagem, eu quero uma diversidade de textura. Nesse momento, a gente faz o estudo preliminar, que é o primeiro momento do projeto paisagístico, que a gente começa a pensar e conversar com os clientes qual vai ser a necessidade para aquele ambiente, em relação à circulação, mobiliário, todos esses detalhes a gente tem que pensar. Regra, cuidado, a mudança também das estações durante o ano, porque isso se refere muito em questão ao sol, à iluminação daquele ambiente. E, e aí depois que a gente faz esse estudo preliminar, que é o primeiro contato que a gente tem com o cliente, a gente vai para a parte do anteprojeto, que é o momento que eu faço o projeto, eu penso como que vai ser o jardim para o cliente e apresento para ele. Nesse momento também é um momento que a gente costuma fazer algumas mudanças que nem sempre sai do jeito que o cliente imaginou. Essa é a dificuldade do paisagismo, que o cliente traz em palavras e aí a gente tem que traduzir uma imagem. Mas, com uma bagagem de experiência, com o tempo, a gente já começa a identificar ali o que, os clientes querem. E depois a gente vai para a parte de execução do jardim, que é o projeto executivo. Já está finalizado ali e a gente vai executar. Nessa hora, os clientes também, eles ficam assim, cheios de dúvidas. Por quê? Na imagem, a gente ali ainda está numa parte um pouco imaginária, sabe? Mas aí quando você começa a executar, às vezes chega a planta muito alta, o cliente fica assim, nossa, mas não está muito alto e tal. E aí eles ficam o tempo todo ali em cima nessa parte da execução. Mas quando finaliza o jardim, eles falam, você conseguiu fazer do jeito que eu imaginei, do jeito que eu queria, ficou bem melhor do que eu imaginei. Aí fica extremamente aconchegante, moderno, que a gente tem várias opções, e natural. Tanto que quando eu faço um jardim, eu faço um jardim bem diversificado. E quando a gente pensa em apartamento, pequenos espaços, eu também faço vaso muito diversificado. Tanto que eu fiz um. Eu coloco muita planta dentro de um vaso só. Aí os clientes ficam até me perguntando assim, mas vai sobreviver? Eu tento cuidar de uma plantinha, eu não consigo, e com esse tanto. E aí quando a gente finaliza, a gente percebe que além de ficar bonito, diversificado, fica fácil de fazer manutenção, fica muito bonito, belo, né? A parte da estética. Então, esses são os desafios que o paisagismo nos oferta. Como trabalhar o espaço, seja pequeno ou um espaço grande, e como também entender o que o cliente quer e transmitir isso, seja pela parte da imagem do projeto, ou seja até na própria parte de execução. Então, eu penso da seguinte forma: para tudo há profissionais. Nós temos uma tendência de querer fazer de tudo, às vezes até mesmo essa parte vamos colocar até mesmo a respeito do paisagismo, que muita gente acredita que conheça, que entenda, que sabe, e de fato muita gente
uma intuição, né? Uma forma instintiva de cuidar de jardins e tudo mais. Agora, nada melhor do que alguém com uma capacidade tecnológica, porque envolve tecnologia, então com essa capacidade tecnológica, um conhecimento acadêmico para trazer coisas que de fato funcionem, porque não é só o belo, né, Léo? Tem a questão da funcionalidade, porque você observou ali no começo, falando a respeito, por exemplo, de plantas que acabam atraindo determinados insetos e que isso vai ser muito mais prejudicial do que bonito, né? É assim mesmo? Então, isso é uma observação interessante que você está fazendo, porque tem muitas plantas que é, elas chamam a nossa atenção, deixa a gente encantado, e aí quando a gente vai descobrir é uma planta exótica. Então, assim, ela atrapalha todo o ecossistema ali. Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter. Não é que a gente não possa ter planta exótica, mas como que vai ser esse cultivo, como que ela interfere no ambiente, e junto com essa planta exótica, será que eu consigo cultivar algumas plantas nativas? Então, assim, é uma observação importante para ter, assim. Igual você falou, quando a gente tem um profissional, né, com conhecimento técnico-científico ali, fica mais fácil entender esse processo. Então, assim, eu sempre oriento todo mundo. Se não conseguir ter esse acesso, mas pesquisar na internet, ter esse cuidado, sabe? De observar quais tipos de planta está levando para casa, cuidados também que a gente tem que ter em relação não só ao ecossistema, que é extremamente importante, mas também para quem tem pet, para quem tem animais, né? Criança também é um cuidado super importante. Porque a gente tem algumas plantas, principalmente para o ambiente interno, que são tóxicas. Um exemplo muito comum que praticamente todo mundo conhece, que é uma conhecida planta de flor, que é Comigo Ninguém Pode. Tanto a folhagem, assim, em contato quando você macera, porque ela tem um líquido que causa irritação, ou quando acontece ingestão. E, infelizmente, principalmente animais, né, gato, principalmente cachorro em alguns casos, acaba consumindo e podendo ali causar um acidente, uma fatalidade, né? E é interessante que eu tenho clientes que têm essa preocupação e clientes que já passou por esse tipo de situação. Tanto que eu oriento. A gente consegue colocar no seu jardim, mas vamos ter essas observações. No estudo preliminar, eu trago muito isso para os clientes. Se tem criança, tem cachorro, normalmente as pessoas que te visitam tem algum cuidado, porque além da parte tóxica, tem plantas que são bonitas e tem espinho. E aí, como é que a gente vai pensar isso? Então, assim, a preocupação do paisagismo vai em toda essa estrutura, seja a parte de escolher as plantas e de entender como que essas plantas são relacionadas com o ambiente. Só vou Muito. aproveitar para tomar esse Isso. cafezinho, porque ele Tome. tá com um cheiro maravilhoso, que eu não posso deixar esfriar. Com certeza. Então, eu fico pensando assim. Primeiro que, para mim, está sendo uma surpresa muito grande determinadas colocações sobre o paisagismo. Porque tanto quanto outros leigos, eu também sempre pensei na questão somente da combinação, na ornamentação, o que cabe com o que fica legal, cores e tudo mais. Agora, é algo muito mais amplo. É muito mais amplo. E aí, Léo, eu vou te dizer uma coisa. Me preocupa muito, e isso é verdade. É, a falta de cuidado das autoridades, e aí eu estou falando de quem legisla, de quem está à frente do nosso país, do Estado, nas esferas, nas três esferas, estadual, municipal, federal, com a questão do meio ambiente. A importância que nós temos que dar ao meio ambiente, a conscientização, e não é algo que a gente tem visto muito comumente, principalmente nas escolas. Salvo aquelas escolas que às vezes até mesmo utilizam ali algum mecanismo de levar, como você observou, levar a planta para dentro da escola, se não tem área verde e tal. Mas eu vejo a importância, Léo, de nós criarmos mecanismos de conscientização, porque eu vejo que as gerações futuras, a meu ver, né, estão ficando. Nós corremos o risco dessas gerações não terem cuidados muito menores com isso, porque já vem diminuindo, né? Então, um divisor de águas nessa situação foi a pandemia, porque as pessoas começaram a ficar dentro de casa, olhava para um lado parede, para o outro lado parede, e aí elas foram atrás do verde, né? Porque não tinha mais esses espaços de socialização onde a gente conseguia encontrar a natureza.
todo mundo ali preso dentro de casa e teve um aumento significativo em relação às plantas. É uma situação muito trágica e triste, mas que modificou a visão das pessoas em relação ao mundo. Até esse cuidado, esse olhar para a preservação. Então, assim, a gente percebe essa mudança. Eu, como professor de jardinagem, eu levei a minha turma para visitar o viveiro municipal aqui da cidade. E a gente chegou lá, ficou encantado com a organização do espaço e foi um espaço também de discussão. Tanto que teve alguns alunos que falaram comigo assim, nossa, eu já fui em lugares que a conversa era sobre educação ambiental ou uma conversa mais voltada para essa parte de preocupação ambiental, mas era muito chato, porque era muito termo técnico. E às vezes fugia do meu entendimento. Mas quando eu chego aqui e eu sinto esse frescor que a natureza oferta, essa beleza, essa diversidade de animais, isso faz eu questionar, sabe, a cidade, o ambiente onde eu estou morando, como também eu estou lidando, principalmente questão de lixo, que a gente consegue direcionar um pouco do lixo orgânico da nossa casa para fazer adubo. Então, assim, é interessante quando a gente sai da cidade também, vai para essas áreas verdes que a gente tem aqui na cidade, que começa a gerar esse tipo de questionamento. Como que eu estou lidando com a natureza? Tá faltando um verde na minha casa? Pós-pandemia também trouxe muito isso de a gente precisa da natureza, sabe? Dentro da situação de calamidade, assim, a gente percebe que as pessoas elas entram num certo desespero e na busca por uma segurança, elas conseguem ampliar esse olhar e entender. Eu preciso modificar esse ambiente, ele tem que ser um ambiente que me traz paz, me traz tranquilidade. Quando a gente pensa na questão vibracional das plantas, né, existe algumas linhas de, de estudo, de interesse relacionado a essa parte, e até mesmo uma visão que as pessoas têm de um conhecimento popular, né? Ah, essa planta aqui é bom para afastar inveja, essa planta aqui é boa para posteridade. A gente começa a perceber isso também, que as pessoas que têm esse olhar mais holístico para as plantas, elas têm uma relação diferente, tanto com elas mesmas, quando a gente começa a expressar o cuidado, esse cuidado também retorna para a gente, é como se fosse um espelho. E a gente traz uma sensibilidade para o olhar. Esse olhar começa a ficar mais sensível, você sai na rua, começa a olhar os espaços, começa a olhar as plantas, a diversidade. É o que todo mundo fala, a grama do vizinho é mais verde. Mas é no momento que você tem sua grama que você começa a reparar a grama do vizinho. Então, assim, essa planta ela modifica a gente de toda forma. E a gente tem a planta também direcionado para questões ritualísticas. Por que, que eu estou tocando nesse ponto? Porque tem uma cliente que ela falou comigo isso. Eu quero que o meu jardim seja totalmente relacionado à parte ritualística da minha crença. Aí a gente foi lá, conversei com ela um pouquinho para entender. Ela é de uma religião de matriz africana. E aí ela falando comigo. E eu achei interessante, que foi desafiador. Porque até então eu já estava acostumado ali com uma questão estética, funcionalidade, a questão de flores, folhagem. E aí ela me trouxe essa parte de que assim, o meu jardim ele tem que ter esse tipo de funcionalidade. E o tanto que é amplo, né? Porque a gente começou falando de um jardim para ambiente interno. Depois a gente pensou numa escola, depois a gente pensou num parque. Agora pensando na parte da memória afetiva. Então tem uma pessoa que cuida de uma planta porque aquela planta atravessa gerações. A gente falou da própria geração nossa também. Igual o exemplo que eu dei dos meus sobrinhos, que vieram e viveram uma outra realidade que eu vivi naquela escola. Então, assim, o paisagismo é muito amplo, né? Tem toda essa diversidade de preocupações. E a preocupação ambiental que é importantíssima. Claro, é muito, isso é muito sensível, né? A sensibilidade é muito grande, mas o que é importante a gente entender é justamente isso. O paisagismo faz parte da nossa vida do nascimento ao falecimento. Né? Durante a nossa passagem nessa vida terrena, nós vamos nos deparar com um paisagismo o tempo todo.
e com esses meandros, com esses direcionamentos, com essas interseções e até mesmo setores diferentes, segmentos diferentes. Cada um tem paisagismo de uma forma, mas uma coisa importante, ele está presente em nossa vida o tempo todo. Por isso, a importância de cuidarmos da natureza, cuidarmos das plantas. Eu vejo até mesmo assim, muitas vezes a gente dedica muito tempo aos cuidados e de forma justa, porque eu também faço isso, aos pets, mas não pensamos nas plantas. Porque sabe aquela coisa assim de parece que o que tem vida é só que se move, respira, né? E tem uma reação. Mas as plantas fazem parte disso, tanto que tem pessoas que conversam com as plantas, né? Então, é interessante essa parte que você traz de conversar com as plantas, porque até os pets estão exigindo planta. Que a gente começa a observar assim que o gato, principalmente gato, brinca muito com as plantas de ambiente interno. Tanto que a gente tem a própria grama de gato, erva de gato, que eles gostam muito e a gente já consegue comprar já plantado. E tem essa parte do conversar. Eu falo com todo mundo. Pode conversar com a planta. Se ela falar com você, aí tem que procurar o profissional de saúde. Mas o falar também é muito diversificado, né? Porque a gente está ali conversando com a planta, brincando com a planta, interagindo ali, cuidando, né? E aí ela dá uma folha nova, é uma resposta dela, uma flor. Então, quando você menos imagina, tá tudo florido. Então, assim, essa interação também que a gente tem com a planta, né, nesse caso de conversar, ela também dá essa resposta. E é um encanto. E parece que a gente fica ali cultivando o tempo todo também, né, com essa ânsia de que uma hora vai dar um broto novo, uma folhagem nova, uma floração. E quando isso acontece, é sensacional. Tanto que tem gente que fala assim, ah, eu ganhei uma planta, deixei lá de lado, nem dava atenção. Quando eu menos imaginei, estava tudo florido de novo e aquilo me encantou e agora eu quero ter mais plantas. Então a planta também, se a gente não conversar com ela, ela conversa com a gente. É um encanto, assim. E em relação a animais, né, igual eu falei no início, parece que não, mas eles também têm essa busca pela natureza, sabe? Cachorro, então, quando você leva no parque, numa praça, ele se sente assim, livre. Então, o próprio cuidado com o pet traz essa preocupação também. Será que a gente, como ser humano, está tendo esse convívio necessário com a natureza? E os animais também, né? Animais domésticos, será que a gente também está ofertando isso? Imaginem vocês que nós começamos falando sobre o nosso assunto aqui. Eu abri o programa falando do paisagismo enquanto algo belo, mas olha por quantos caminhos nós fomos traçar aqui, percorremos esses caminhos. Tem tantos assuntos, demais mesmo, Léo, que eu vou deixar aberto aqui para te trazer uma nova oportunidade. Porque o que a gente tem é assunto. Às vezes não tem tempo. Então a gente precisa dividir isso em mais programas. Então eu vou deixar aqui as portas abertas, porque eu quero você de volta aqui para nós trabalharmos isso com mais cuidado e ponto a ponto mais especificamente. Pode ser? Aceito o convite, fico muito feliz com essa oportunidade. E também é uma chance que a gente vai ter de desmistificar, né, alguns mitos que as pessoas têm, e oportunidade também de ensinar, né? Porque quando a gente fala dessas preocupações que as pessoas têm que ter, se a gente abre esse espaço para o ensinamento, elas vão conseguir saciar essas necessidades. E a gente vai conseguir ampliar esse verde pela cidade toda, pelo mundo todo, que no digital a gente tem essa oportunidade, né? De não só limitar aqui na nossa região, mas permite também que todo mundo tenha acesso. Então eu te agradeço, né, por essa oportunidade e a chance que a gente está tendo, né, de ter essa preocupação ambiental. Quando a gente fala do cuidado com a natureza, essa preocupação ambiental, a gente ofertando conhecimento, conhecimento é libertador. Tem uma frase que fala: que o conhecimento não muda o mundo. O conhecimento muda as pessoas mudam o mundo. Então é a oportunidade que a gente está tendo disso. De não só mudar o mundo, mas também mudar as pessoas para melhor, nessa preocupação com a parte ambiental. Muito obrigado, Cláudio. Mudanças são necessárias e que seja pelo belo, que a gente aprenda a cada dia o quanto precisamos estar atentos a essas questões ambientais, não só, repito, pelo belo, mas por toda a funcionalidade de mata, de tudo que a gente precisa. Então,
Se você quer mais informações sobre tudo isso, fique em contato conosco. Os contatos do Léo também estarão aí na sua tela. Tenho certeza que ele vai ter a disponibilidade de te atender caso tenha alguma dúvida. Não hesite, não. O que nós precisamos? Um mundo cada vez mais verde. E não é um papo aqui, papo bobo, aquele papo de ambientalista. Não, é só uma questão de constatação. Precisamos ter um cuidado maior com o nosso planeta de verdade. Léo, muito obrigado, querido, de verdade. Obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, pelo seu conhecimento absurdo, tão jovem, com uma bagagem absurda aqui pra gente. Muito obrigado, só tenho a agradecer pelo convite. E as próximas oportunidades a gente vai ajudando as pessoas. Muito obrigado, Clóvis. É isso. Esse é o programa Entre Faces. Como eu digo, saio daqui nesse momento conhecendo muito mais sobre um assunto que eu não tinha tanto acesso e eu espero que você faça uso dessa informação também para o seu dia a dia. Esteja sempre conosco, porque estaremos sempre com você às terças-feiras, a partir das 8 horas no YouTube, mas também em todas as nossas redes sociais do Litoral em Pauta, do programa Entre Faces, e em breve você vai ficar por dentro também através da TV Litoral em Pauta. Um grande abraço, nos vemos por aí. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha com os amigos, mande isso para um maior número de pessoas. E esse programa especificamente porque o ambiente faz toda a diferença. Valeu, até a próxima.